Nós, meus amigos, nós, o segundo filme de Jordan Peele acaba de chegar na Netflix para nossa contemplação. E sobre isso eu só tenho uma coisa a dizer: que alegria! Eu sou fascinado pelo trabalho que Jordan Peele faz nas suas obras de terror, visto pelo fato de que a gente fala vira e mexe aqui sobre Corra, usa ele de exemplo para lá e pra cá, e também falamos recentemente de A Lenda de Candyman, que por mais que ele não seja o diretor, ele assina como roteirista e produtor executivo. Então, graças à Netflix, hoje eu tenho a oportunidade de conversar com vocês sobre Nós. Sendo que para isso eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira eu vou fazer uma crítica sem spoilers do filme, trazendo tudo que faz essa obra realmente ser memorável e ter se mantido comigo mesmo alguns anos depois. Na segunda parte do vídeo eu vou trazer uma convidada muito especial de um canal grande aqui do YouTube que vai dar a interpretação dela sobre o projeto. E por fim eu vou dar a minha interpretação do filme Nós, o que eu tirei dessa experiência. Então é isso, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews e eu convido você pra vir comigo nessa jornada misteriosa, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de mais nada eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixar seu like aqui embaixo e comentar se você já assistiu Nós, se gostou desse projeto, porque agora sim vamos mergulhar no filme. O filme começa com uma cena de abertura intensa de uma garotinha entrando em um brinquedo abandonado de um parque de diversões na praia e passando por uma experiência traumatizante que mudou a sua vida. E até então a gente não sabe exatamente o que ela encontrou lá dentro, mas podemos perceber pelo olhar da menininha que o que quer que ela tenha visto não foi brincadeira não. E é assim que entramos na tela com os títulos de entrada do projeto, os créditos iniciais, que pra mim são algo especial. Uma cena estendida que o diretor Jordan Peele começa com uma imagem em um plano fechado de um coelho branco e vai expandindo para que a gente possa ver diversos outros coelhos presos em gaiolas, sendo que nesse take a gente tem apenas um coelho preto. E assim, meus amigos, para entender a magnitude visual do que Jordan Peele conseguiu apenas nessa cena de abertura, é muito importante lembrar o contexto no qual esse filme foi lançado, que foi logo na sequência do grande sucesso do diretor com o filme Corra, um filme aclamadíssimo pela crítica que conseguiu trazer o melhor da experiência de uma história de terror, enquanto ainda assim trazia alguns temas muito interessantes para serem discutidos que são inseridos dentro da narrativa para amplificar a nossa experiência, sendo que esse tema majoritariamente é o racismo norte-americano. Então, meus amigos, ver a imagem de um coelho preto preso entre os brancos já me causou uma sensação de imediato de que eu estava embarcando em um projeto que abordaria questões raciais novamente. Mas, meu amigo, como eu estava errado. E não é que ele não traga algumas dessas questões aqui, porque sim, elas estão presentes, mas Nós tem uma proposta diferente. Não vou dizer que é melhor ou pior, porque Corra, sem dúvida alguma, tem um espacinho guardado muito especial no meu coração, mas sem dúvida alguma é uma proposta diferente. Bom, e aí muitos anos se passam na história, né? Essa menina cresceu e tem uma família agora, e a família dela vai passar umas férias em uma casa na praia. Só que na mesma praia em que a mãe, quando era menina, viu algo aterrorizante. Porém, pouco tempo depois, eles voltam pra casa, depois de um dia na praia, e tem uma surpresa nada agradável. No meio da noite, um grupo de pessoas invade a residência deles, mas não são invasores quaisquer não, meus queridos, e sim seres com a exata fisionomia de cada membro daquela família. São eles mesmo, então daí o nome do filme, Nós, porque na verdade nós são eles na visão dos próprios caras, entendeu? Eles falando vira nós, sacou? Bom, então vamos lá, meus queridos, por que eu amo tanto esse filme? Primeiro de tudo, a narrativa e o mistério a respeito dessas pessoas. Quem são elas? Por que elas se parecem com a família? O que eles querem? O espectador se encontra diante das peças separadas de um amplo quebra-cabeça criado com maestria por Jordan Peele, em que temos a tensão individual de cada cena, a gente sente o terror e a angústia de cada momento, mas ainda assim ficamos com aquela pulga atrás da orelha. Aquela pulga de o que tá acontecendo, velho? E cada pecinha desse quebra-cabeça, pelo menos na minha experiência, foi entregue exatamente na hora que eu precisava que fosse para compreender o filme e sentir o que ele estava propondo. Nós é um filme muito menos comercial do que Corra, e eu ouso dizer que ele só conseguiu ser lançado e da forma com que foi lançado por conta do sucesso de Corra, porque dificilmente teria sido dado tanto apoio e tanto orçamento para uma ideia tão diferente do circuito comercial padrão, um filme que aborda questões filosóficas fortes, enquanto ainda assim agrada aos espectadores mais casuais do terror, como que foi feito aqui, porque realmente é assustador. E eu justifico isso trazendo a própria cena da invasão em si. Eu reassisti esse filme para escrever essa crítica e aproveitei para convidar a minha namorada para assistir comigo, e eu nunca vi ela tão tensa e apreensiva e até incomodada de certa forma como o momento em que a invasora começa a falar. E de fato existe algo ali que atiça um pouco a nossa sensação de angústia, incerteza, incômodo de uma forma geral, porque algo ali na forma dessa mulher falar e agir não é natural, é estranho, não é humano. A forma com que a personagem caminha parece uma mímica de um ser humano, e isso incomoda, assusta. O jeito dela falar como se não estivesse proferido uma palavra em anos é diferente
diferente nos apavora também. E o fato da gente não entender 100% das suas intenções também, é claro, é algo mágico. Então, respondendo aquela perguntinha clássica que a gente faz aqui em críticas de filme de terror, dá medo? Cara, aqui dá. Pode não ser aquele medo que não vai te deixar dormir, mas com certeza gera um incômodo que vai te fazer pensar pelo menos. Mas além disso, Jordan Peele também dá um passo além na sua cinematografia e faz a construção de nós de forma que o filme é recheado de presentes visuais escondidos para aqueles espectadores que estão um pouco mais atentos ou que estão assistindo por uma segunda ou terceira vez. Porque foi só nessa minha segunda assistida, por exemplo, que eu reparei que o brinquedo do parque na primeira cena tem a figura de um índio desenhado, então tipo associando esse lance de misticismo a outras culturas não americanas. Só pra depois, muitos anos pra frente, o mesmo índio ser substituído porcamente por uma pequena camada de tinta pra um mago, algo muito mais próximo da aceitação cultural do povo norte-americano hoje em dia. E isso é muito bem feito, meus amigos, isso é um presente visual pra gente poder interpretar, e o filme não para por aí. Eu poderia ficar horas aqui falando de tudo que envolve o visual desse filme que é escolhido, como o uso das tesouras, que superficialmente podem ser interpretadas como corte de laços, mas que além disso também são um objeto que machuca e que para machucar precisa ter as duas partes igualmente afiadas e opostas. Ou a mensagem de Jeremias 11:11, que é citada diversas vezes e que na Bíblia tem uma passagem que cita especificamente: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então assim, meus queridos, é aquela combinação perfeita para um bom filme de terror. Assusta enquanto você assiste, tem uma mensagem profunda que vai te deixar pensando depois, e ainda fornece uma parte do final que você pode interpretar da forma que quiser. Você pode preencher as lacunas do que ficou faltando. Lembrando que essas lacunas não são algo subjetivos ao ponto de incomodar, sabe? Como se o filme não quisesse ter te dado as respostas. Não, aqui não faltam respostas. Na verdade, a única coisa que o diretor faz é te convidar a terminar esse filme junto com ele, te convidar a preencher esse final da forma que mais te agrada. Então, no geral, meus amigos, Nós é um daqueles filmes conceituais que eu comento aqui pra vocês às vezes, sabe? Um projeto que te convida pra mergulhar em um pesadelo metafórico e aberto a infinitas interpretações, sendo que nenhuma delas está errada e você pode ter as suas, assim como eu tenho as minhas. Inclusive, esse é justamente o próximo passo, falar sobre as interpretações, mas antes disso, vamos fechar esse projeto e dar a nota pra ele. Nós, sem dúvida alguma, é um filme imperdível, em uma obra de difícil construção que visa mirar e unir aqueles elementos do cinema clássico, da arte, com aquilo que também mais agrada ao cinema popular. Sucedendo nas duas tarefas, eu diria que Nós, sem dúvida alguma, é uma obra-prima. Oi gente, eu sou a Kate, eu tenho um canal de filmes de terror aqui no YouTube e como amante desse filme maravilhoso que é Nós, sou completamente apaixonada, meu Deus, eu vim dar aqui pra vocês a minha interpretação do filme, a interpretação que eu mais gosto, que é a interpretação literal. Nós é um filme cheio de camadas, cheio de significados, mas mesmo cheio de metáforas, ele tem ali a sua primeira camada, que é a camada correspondente ao terror de fato. O que são aqueles seres que se parecem com as outras pessoas? São clones, e o filme deu muito a entender que aqueles clones foram criados pelo governo para controlar as pessoas. O problema é que parece que esse experimento, vamos chamar assim, do governo foi abandonado, porque a própria clone da Adelaide explica que os clones, ou os acorrentados, como ela chama, já existem há gerações. Mas esse experimento realmente não parece ter dado muito certo, porque quem controlava os clones eram os originais, eram os humanos, e não o contrário. Os clones sempre repetiam tudo que os originais faziam, eles viviam aquela vida de repetição. Só que os clones, tadinhos, eles não viviam tão bem assim, eles não viviam exatamente como os originais viviam, eles viviam literalmente na merda, porque nem alma eles tinham. A gente inclusive pode dizer que eles eram ligados aos originais pela alma. A gente não sabe exatamente como é que era essa ligação, o filme não explicou 100%, mas a gente pode entender que eles eram ligados pela alma, que eles tinham uma alma só, e por isso os clones repetiam tudo que os originais faziam. Ligados, na verdade, não é nem a palavra certa, né? E sim acorrentados, porque eles mesmos se chamavam assim. O que nos leva diretamente ao motivo pelo qual os clones queriam matar os originais, exatamente para quebrar essa corrente que existia entre eles. E eles poderem viver uma vida normal, assim como os humanos viviam, né? Os humanos viviam e sempre eram os clones que copiavam. Também não ficou exatamente muito claro pra gente por que eram os clones que copiavam, até porque depois a gente descobriu que a Adelaide, na verdade, era a clone que estava lá em cima, mas tudo parece ter a ver com o lugar em que ele estava. Porque a partir do momento em que a Adelaide, clone, trocou de lugar com a original, ela passou a copiar tudo que a outra lá em cima estava fazendo.
Então, aparentemente, aquele lugar ali embaixo tinha alguma coisa que a gente não tem como falar 100% que fazia com que quem tivesse ali copiava quem tivesse lá em cima. Mas voltando, os clones queriam matar os originais justamente para acabar com essa corrente que existia entre eles. E é claro, a gente não pode esquecer o motivo pelo qual os clones se rebelaram, que é o grande plot twist do filme, que no final é apresentado, que é a Adelaide. A gente descobre que, na verdade, quem tá lá embaixo é a Adelaide original e não a clone. A clone trocou de lugar com ela quando elas eram pequenas, lá naquela casa dos espelhos. A Adelaide, por ser uma original, ela é quem conseguiu organizar toda essa rebelião, porque se fosse pelos clones mesmo, se não tivesse nenhum original lá embaixo, eles iam permanecer do mesmo modo que eles vêm vivendo as gerações, vivendo e se reproduzindo e dando continuidade a esse ciclo de repetição, mas como tinha essa original lá embaixo, e ela inclusive era a única que sabia falar, acredito que vocês tenham reparado isso, ela sabia falar só porque ela já tinha aprendido a falar, porque ela tinha ido lá para baixo criança, mas ela já sabia falar, né? Ela já estava numa idade em que ela falava muito bem. Então, quando ela foi lá para baixo, já sabendo falar, e obviamente muito diferente daqueles outros seres que estavam ali, não sei se posso chamar de seres humanos, acho que sim, mas muito diferente deles, principalmente intelectualmente falando, ela foi quem organizou a rebelião. Se não fosse por ela, todo mundo teria permanecido lá do mesmo jeito. Então ela é o motivo de todo mundo ter subido lá pro mundo normal para querer matar os originais. E ela é o motivo pelo qual a outra Adelaide, que estava lá em cima se fingindo de original, tinha tanto medo de voltar àquela praia. Ela tinha medo de ser descoberta, ou da outra Adelaide, que era original e ninguém sabia que era, ir atrás dela e botar ela para baixo de novo. E ela, obviamente, não queria voltar para aquela vida, né? Porque ela já sabia muito bem como é que era a vida de clone e ela não queria isso, tanto é que ela, na primeira oportunidade, escapou rapidinho. Essa é a interpretação literal do filme, mas como eu falei, o filme é cheio de metáforas, cheio de interpretações. E agora vocês vão ficar aí com a interpretação que o Rafa mais gosta dessa história maravilhosa. Bom, meus amigos, e o que eu achei do final? Quais foram as minhas interpretações? Pra mim, a grande mensagem de Nós é a ausência de empatia e o quanto a gente normaliza isso, sabe? Uma crítica do quanto é importante pra nós aceitar e internalizar algumas coisas, enquanto a gente justifica isso pra nós mesmos colocando a culpa no outro. O monstro é sempre o outro, o errado é sempre o que pensa diferente, o que não viveu ou aprendeu o que você aprendeu. E isso se aplica a outra cultura, outro país, outra religião, outro gênero e por aí vai. Então meio que dentro de nós existe um animal, sabe? Uma força, até meio pré-histórica, sabe? Aquela força que te faz querer socar um cara que te travou no trânsito, sabe? Que é uma atitude meio bestial, meio antiga, mas que tá lá guardada dentro de você, sabe? E por que você não faz isso? Por que você não vai lá dar um socão no cara? Porque a gente, como sociedade, aprende a suprimir isso pra poder viver em comunidade, mas essa força continua lá, e só você conhece a sua. E pra mim é esse monstro que o Jordan Peele meio que convida a gente a conhecer por meio do filme, sabe? Daí a importância do elemento dos espelhos no projeto, porque a menina conseguiu ver essa outra versão dela por meio de uma casa de espelhos. Então a minha interpretação é de que o filme propõe um cenário em que esse lado bestial meio que tomou conta de nós e começa a falar mais alto, suprimindo o outro lado, o lado social. A pegada de Nós, na minha interpretação, é meio que isso. O que aconteceria se todos nós, ao mesmo tempo, começássemos a ignorar esses fatores sociais de convivência pra gente viver em comunidade e nos rendêssemos ao que está guardadinho ali dentro de nós que só a gente conhece, esse lado não tão humano, esse lado monstro. Como seria o futuro da humanidade aí? Ou melhor, como seria o seu futuro aí? Bom, pra saber isso e tirar as suas próprias conclusões, eu acho que você deveria sim assistir o filme Nós, o quanto antes. E pra isso e pra sua alegria, Nós está disponível a partir dessa sexta-feira na Netflix pra você se deliciar com esse projeto que tanto eu quanto a Cat super recomendamos que você assista assim que tiver uma oportunidade. E caso você já tenha assistido, que você reassista também, porque vale a pena, você vai pegar coisas novas com certeza. E agora, meus amigos, eu quero saber de vocês, já assistiram Nós? Por que não, cara? Vai lá agora. E depois que você vê, comenta aqui embaixo pra eu saber o que você achou. É claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.